O meu noivo apresenta apatia espiritual. Será que eu devo desistir desse relacionamento? Veja só, é comum uma mulher em um relacionamento que caminha para o casamento, ela estar insatisfeita com a forma casual, nominal, com a qual seu namorado lida com Cristo. E essa mulher, ela sabe que ela precisa se casar com um cristão. Mas ela se pergunta, se uma mulher cristã séria pode se casar com um homem cristão que é indiferente à sua fé? Será que ela deveria terminar esse relacionamento? A resposta curta e direta é não. Melhor dizendo, ainda não. Paulo diz para nós evitarmos os cristãos ociosos, lá em 2 Tessalonicenses. O cristão ocioso, ele viola vários mandamentos de ser espiritualmente fervoroso, engajado, crescente de coração. Paulo diz, evite essa pessoa. Então você precisa gastar algum tempo sério e ver se algumas mudanças acontecem para provar que ele tem algum outro tipo de caráter. Pense comigo, o casamento é uma união de uma só carne. Essa união corporal, na relação sexual, é a expressão física de uma união muito mais profunda de coração e alma, apontando para o relacionamento de aliança entre Cristo e a igreja. Isso significa que o casamento é o mais profundo dos relacionamentos humanos, tanto no nível físico quanto espiritual. Qualquer um que esteja pensando nisso deve se perguntar, serei capaz de buscar uma união tão profunda de coração, mente e corpo com essa outra pessoa? A trajetória de um cristão apático, de um cristão nominal, é algo inquietante. Mulheres cristãs, elas não são chamadas no casamento para liderar espiritualmente maridos letárgicos. A Bíblia diz que o marido deve ser o cabeça de sua esposa e de sua família. Há uma maturidade espiritual, uma força de caráter que precede essa liderança do marido. E é isso que uma mulher deve procurar. Mas eu diria, dê tempo a ele. Talvez ele seja um novo convertido, não tenha sido discipulado, não tenha sido ensinado bem. Indique recursos, incentive seu discipulado. Observe os traços de caráter surgirem, traços de liderança, de maturidade, de sabedoria, de humildade, de graça, de força. Se ele estiver disposto, se ele estiver receptivo, você pode ser encorajado a seguir em frente. Se não, se ele permanecer indiferente, letárgico, nominal ou até mesmo resistente e defensivo às sugestões, é provável que você vai enfrentar uma vida inteira de frustração se você seguir em frente com essa relação. Se você acha sensato colocar um freio neste relacionamento, terminar, não duvide da providência de Deus. Ela é boa, ela é sábia, ela é amorosa em sua vida. Deus é por você enquanto você anda na vontade dele. E a graça de Deus para um adiamento no casamento, para a interrupção de um relacionamento, mesmo para uma vida de solteiro. No final, acredite em mim, é melhor permanecer solteira do que se casar com um cristão nominal e espiritualmente apático. Eu diria que se ela detecta isso no início do relacionamento, significa que ela começou o relacionamento de maneira imatura. Porque se isso é tão visível a ponto de no início do relacionamento isso estar evidente, ela deveria primeiro, antes de começar o relacionamento, antes de começar o namoro, ela deveria ter caminhado, apoiado, sugerido, direcionado esse crescimento necessário para que ele seja um bom cristão. Não, nem é um bom namorado, nem é um bom marido, mas para que ele seja de fato um bom seguidor de Cristo, ok? Mas digamos que ela não fez bem essa parte prévia, antes do início da relação, pautou o início do namoro por outros critérios que não o critério espiritual. No início do namoro, ela deve seguir da mesma maneira essas orientações. Ela deve dar a ele o benefício de talvez ele seja um recém-convertido, talvez ele não tenha tido algum tipo de acompanhamento, de discipulado, certo? E dar a ele ali a oportunidade por algum tempo, não é algo indefinido, para que ele então possa engajar-se num processo de crescimento e desenvolver essas áreas, esses traços de caráter rumo à maturidade. Se ela, no início do relacionamento, detecta isso, dá esse tempo, sugere, encoraja, e mesmo assim ele não vai, eu diria assim, não espere ficar noiva, porque vai ser mais difícil terminar. Não espere muito tempo passar, e só quando estiver beirando o casamento, aí você toma uma decisão drástica de continuo ou não continuo, caso ou não caso. Por quê? Você vai estar emocionalmente muito mais fragilizada,
você vai ter investido grande parte do seu tempo criando a expectativa de uma relação definitiva no futuro, você não vai ter força para terminar essa relação. Talvez vocês estejam já construindo uma vida a dois, o que envolve inclusive grandes gastos financeiros. Então, logo no início, se você percebe, após encorajá-lo, que ele recusa esse crescimento, minha sugestão é não continue, porque vai ficar cada vez mais difícil você tomar essa decisão lá na frente. Olha, quando a pessoa já está casada, aí o parâmetro é outro, porque não tem muito o que ela pensar acerca de uma decisão que tem que tomar ou não. Ela deve permanecer no casamento, certo? Essa é a orientação bíblica. Então, o cônjuge esfria depois do casamento, olha, essa pessoa ela precisa entender que esse é um quadro que todos nós estamos sujeitos, certo? O apóstolo Paulo diz isso, né, que aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Todos nós podemos passar por uma situação assim, e ela deve engajar-se em oração, buscando a Deus em dependência, clamando a Deus pela vida do seu cônjuge. Ela deve buscar ganhá-lo pelo seu bom procedimento. O apóstolo Paulo também diz isso, né, que no caso ainda mais grave, né, de um cônjuge cristão com um não cristão, Paulo diz, não separe. Por quê? Porque o cônjuge não cristão ele é santificado por meio do cônjuge cristão. Então, se nós estamos lidando aqui com dois cristãos e um deles esfriou, esse princípio também vale. Então você que não esfriou, você deve se tornar ainda mais fervoroso na sua espiritualidade e você deve buscar ser aí uma influência, né? Ser alguém que encoraja o seu cônjuge para retornar a uma caminhada consistente com Cristo. E lembre disso, você tem um poder sobre a vida dele, por quê? Porque ele não é de si mesmo. Vocês são uma só carne. Então, por mais que ele queira permanecer frio, ele não decide para onde a uma só carne vai sozinho. Então, você pode ser essa influência, clamando a Deus em dependência, agindo, sendo proativa, contando com a presença de outros cristãos para tanto dar suporte quanto serem influência adicional na vida dele, certo? Porque, em última análise, esse retorno depende muito de uma decisão desse indivíduo diante de Cristo. Ninguém pode decidir por ele, mas você pode criar um cenário convidativo, você pode propor a ele uma influência sedutora no bom sentido, para que ele redescubra de fato que vale a pena continuar caminhando com Cristo. Olha, essa apatia ela pode ter algumas causas. Uma delas pode ser você lidar com um grande sofrimento, com uma grande perda. E é uma causa externa. Não é algo que você escolhe, não é algo do qual você é culpado. Mas é algo que vem com uma intensidade tão brutal que você não sabe como reagir. Uma das causas é essa. Então, numa situação como essa, você só pode evitar à medida em que você está cuidando, né, da sua perspectiva correta, entendendo que neste mundo nós vamos passar por aflições, que este é um mundo de dores, é um mundo caído, é um mundo onde o pecado permeia a existência e ninguém está imune a esse tipo de sofrimento. Então a única maneira de você prevenir esse tipo de apatia, essa apatia causada por sofrimentos que advêm, é você estando com o coração bem alinhado e com uma perspectiva clara de como é a vida nesse mundo. Mas nem toda a apatia é causada por esse tipo de sofrimento. Existe uma outra apatia que é causada pela presença de pecado cultivado na tua vida. Brechas que você vai abrindo e você vai se acostumando com o estilo de vida, numa determinada área da sua vida, onde você tolera aquilo que Deus abomina. E isso vai minando a sua caminhada com Deus. Isso vai fazendo com que você tenha um distanciamento dele, da vontade dele e da sua própria vontade por ele. Você já não quer mais as coisas de Deus. E é natural, né? Porque o pecado e Deus, eles não habitam nas mesmas questões, eles são antagônicos, né? Deus, ele odeia, ele abomina o pecado uma vez que ele é santo. Então não tem como nós cultivarmos uma busca pelo pecado e ao mesmo tempo cultivarmos uma busca por Deus. Nesse caso, se essa apatia é causada por um pecado que se tornou um pecado de estimação, digamos assim, o caminho é o arrependimento. É o arrependimento, é a confissão, é a busca por uma renovação de vida, é a adoção de novas práticas, novas medidas que te conduzam na santidade e façam você romper com esse pecado. Essa apatia é causada por um distanciamento de Deus, um afastamento da comunhão com Deus, típica daqueles que vivem em pecado.